Esporte Clube Bahia, fundado em 1931, é um clube de multitítulos e de uma torcida imensa e grande e tão apaixonada. Eu, desde criança, sou torcedor do Bahia, mas o vídeo de hoje é para falar além do Bahia. O Bahia virou membro do Grupo City Football Group, a partir de 2023. A aquisição foi feita no final de 22, mas a partir de 23 o Bahia já iniciou sob a gestão do Grupo City. E neste vídeo eu quero fazer o triênio, como está sendo e como foi esses 3 anos de Grupo City no Bahia. A partir dos próximos anos eu posso trazer mais vídeos mostrando de como está sendo as outras temporadas. Mas esse aqui eu vou falar de 2023, 24 e 25. Para separar os tópicos, primeiramente eu vou falar dos títulos. Em 2023 o Bahia conquistou o Campeonato Baiano de número 50 na sua história. O Tricolor que fez uma campanha sólida na fase de grupos, perdendo alguns jogos ali meio que fáceis, mas com um time reserva na maioria das jogos lá, disputou. Venceu o único Bavi que teve na fase de grupos por 1-0, gol da promessa jovem Kaique, né, que veio ali junto com o Grupo City. Além disso também o Tricolor eliminou o Itabuna nas semifinais, perdendo a ida por 1-0 e vencendo a volta por 4-1. E na final enfrentou o Jacuipense. Jacuipense empatou na ida em 1-1 lá em Jacuípe e na volta o Bahia venceu por 3-0. Eu estava nessa final, inclusive. Gravei o pênalti do Jacaré, o pênalti do terceiro gol, e a gente venceu este título. Além disso, em 2024 o Bahia passou o ano em branco, não venceu título nenhum, perdendo o Baiano para o seu rival, perdendo por 3-2 na ida e empatando em 1-1 em casa na volta. E na Copa do Nordeste acabou eliminado na fase de grupos. Na Copa do Nordeste acabou eliminado nas semifinais para o CRB ao perder os pênaltis na Fonte Nova. Já em 2025, o Tricolor veio de outra maneira. Com novas contratações, o time ali com a euforia em cima após ter conquistado uma vaga na Libertadores depois de mais de 35 anos. O Tricolor foi e venceu o Campeonato Baiano de uma maneira incrível, ao derrotar o rival por 2-0 na ida na Fonte Nova e empatar no finalzinho em 1-1 no Barradão e conquistar o título de número 51. Além disso, venceu a Copa do Nordeste em cima do Confiança, após eliminar Fortaleza nas quartas, Ceará nas semis e na final bater no agregado Confiança por 9-1. O Tricolor conquistou o Penta e até essa altura é o maior campeão da competição, com 5 títulos conquistados. Vamos falar agora sobre a questão de campanhas. Em 2023, para mim, a melhor campanha do Bahia foi na Copa do Brasil. O Tricolor chegou até as quartas de final mais uma vez, acabou sendo eliminado nesta fase. Só que terminou a competição de forma invicta. O Tricolor na primeira fase eliminou o Jacuipense, e em confronto o baiano venceu por 4-1 no Pituaçu, com o mando da Jacuipense. Na segunda fase eliminou o Camboriú por 1-0 fora de casa em Santa Catarina. Na terceira fase eliminou Volta Redonda ao vencer na ida por 2-1 no Rio de Janeiro e na volta por 4-0 na Arena Fonte Nova. Nas oitavas eliminou o Santos ao empatar em 0-0 na Vila Belmiro e empatar em 1-1 na Fonte Nova e ganhar nos pênaltis, com Marcos Felipe brilhando e pegando 2 cobranças. Nas quartas, enfrentamos o Grêmio, nosso carrasco que já nos eliminou 3 vezes até 2024 eliminar na quarta. O Grêmio empatou em 1-1 na Fonte Nova com o Bahia, gol no finalzinho do Grêmio, na falha defensiva do Tricolor. E na volta o Bahia soube se portar muito bem, o Grêmio que naquela altura tinha Luiz Soares, Vila Sante, entre outros bons jogadores, Gabriel Grando, e mesmo assim o Tricolor conseguiu suportar a pressão. Saiu vencendo com gol do Everaldo, um golaço, diga-se de passagem. Teve a chance até de fazer 2-0, botou 2 bolas no travessão, mas tomou um empate ali aos 25 do segundo tempo, com um gol do Vila Sante na falha defensiva. E nos pênaltis acabou vacilando e perdendo com o Cicinho, Gabriel Xavier e Acevedo. O Tricolor foi eliminado nos pênaltis e terminou de maneira invicta a competição. Em 2024, a melhor campanha foi no Brasileirão. Mesmo com os altos e baixos, o Tricolor conseguiu manter-se ali na primeira parte da tabela e conseguir a vaga na Libertadores, a tão sonhada vaga na Copa Libertadores depois de mais de 35 anos. O Tricolor conseguiu a vaga na pré, pois os deslizes que deu no segundo turno, como uma sequência de mais de 8 jogos sem vencer, o Tricolor acabou não conseguindo vaga direta, terminando ali entre o 8º e 9º lugar, se não me falha a memória, e conseguiu a vaga na pré. Na pré-Libertadores a gente conseguiu passar da pré, tanto na primeira quanto na segunda fase, e cair na fase de grupos. Isso eu vou falar em 2025.
Em 2025 a gente teve duas campanhas memoráveis, né? Além dos títulos na Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano, a gente também teve a boa campanha na Libertadores. Mesmo caindo na fase de grupos, sendo um grupo teoricamente meio difícil, não tão fácil como a gente imaginava, o Tricolor com jogadores jovens e com um elenco que não estava também tão recheado de craques, mas tinha alguns jogadores bons, como por exemplo o Everton Ribeiro, o William José, Caio Alexandre, Jean Lucas, Luciano Juba, Marcos Felipe, Ronaldo e etc. A gente tinha um time bem fechado para conseguir pelo menos chegar nas oitavas, mas não foi isso que aconteceu. Em 2025 a gente pega o The Strongest na primeira fase, lá na Bolívia, na altitude, empate em 1-1, gol do William José, numa jogadaça do Cauli. Na volta a gente aplica um 3-0 e passa eliminando a equipe boliviana. Gols de Lúcio Rodrigues e Ademir 2 vezes. Na segunda fase a gente enfrenta o Boston River. Na primeira partida a gente empata 0-0 fora, é um jogo meio complicado, o time ali do Boston River teve um gol anulado. Na volta a gente também pegou um jogo meio truncado, mas com a Fonte Nova lotada, o Tricolor conseguiu fazer 1-0, o cruzamento veio da ponta esquerda e o Jean Lucas veio cumprimentar pro fundo do gol, a cabeçada meio que encobrindo o goleiro da equipe do Boston River, fez com que o Bahia chegasse na fase de grupos. Na fase de grupos acabou caindo no grupo com Internacional, Atlético Nacional da Colômbia e o Nacional do Uruguai. O Tricolor já havia participado de 2 Libertadores, 60 e 89. Aliás, se eu não me engano, o Bahia participou de 3. Só que em 60 e 89 são as melhores campanhas até 2025. Né? Mesmo assim, a melhor campanha fica ainda com 89, onde o Bahia caiu nas quartas para o Internacional, num jogo cercado de polêmicas na época. Falando de 2025, o Tricolor começou empatando em 1-1 com o Internacional. Gol de Jean Lucas, que naquele momento era o nosso artilheiro com 2 gols na Libertadores total. E o Inter empatou no finalzinho com o Ener Valencia. No segundo jogo a gente enfrenta o Nacional lá no Uruguai. O Bahia nunca havia vencido na Libertadores fora de casa. Em 89, quando fez a melhor campanha, empatou, se eu não me engano, 2 ou foi 3 jogos fora de casa, mas não venceu. Mas Rogério Ceni e em seus comandados conseguiu quebrar esse tabu. Um tabu que fica marcado na história, pois o Tricolor vence o Nacional fora de casa lá no Uruguai por 1-0, numa boa jogada do Bahia, passe do Cauli, corta-luz do Jean Lucas e uma chapada muito bonita do Eric Puga no canto direito do goleiro do Nacional, fazendo 1-0. O Bahia soube suportar a pressão e conseguiu levar esses 3 pontos para casa. Os primeiros da fase de grupos. Na terceira partida enfrentou o Atlético Nacional e acabou vencendo pelo placar de 1-0, golaço do William José, numa bela tabela com Caio Alexandre. Tabela não, belo passe do Caio Alexandre por cima da marcação. Ele bate de primeira de 3 dedos, bonito, no canto esquerdo, fazendo 1-0. Nos jogos de volta, o Bahia foi muito mal. Acabou perdendo todos os 3. O Atlético Nacional lá na Colômbia por 1-0, também com meio que erros de arbitragem. Contra o Nacional na Fonte Nova, o Bahia perdeu mais por vacilos. Saiu vencendo com o gol do Jean Lucas, mas tomou a virada dentro da Fonte Nova. Essa também foi a primeira derrota da história do Bahia em Libertadores dentro de casa. E depois pegou o Inter fora, conseguiu sair vencendo aos 15 do segundo tempo com o gol do Jean Lucas, que foi o nosso artilheiro com 4 gols na Libertadores de 2025. Mas tomou a virada relâmpago, não conseguiu suportar a pressão e acabou sendo eliminado. O Inter, que passou no lugar do Bahia, acabou pegando o Flamengo nas oitavas. O Bahia poderia ter pegado uma pedreira também ali maior, né? Mas para mim, além dessa competição da Libertadores, uma boa campanha, razoavelmente, mesmo não passando na fase de grupos, como eu falei, o Brasileirão de 2025 reservou uma campanha memorável. O Bahia terminou em 7º lugar, conseguindo mais uma vez a vaga na pré-Libertadores para 2026. E o Bahia, além de 7º lugar, conseguiu sua melhor posição e melhor pontuação na história dos pontos corridos. 60 pontos. Ao ser um dos melhores mandantes da competição, se eu não me engano, o 2º ou 3º melhor mandante, atrás apenas do Mirassol, né? Do Campeonato Brasileiro de 2025, a gente venceu o Palmeiras e Flamengo dentro de casa e Vasco da Gama também, além de outros jogos memoráveis em casa, como por exemplo no Clássico Bavi, que a gente vence a equipe do Vitória por 2-1, e o Bahia fez essas campanhas memoráveis também. Para mim, um balanço do Grupo City a torcida quer títulos nacionais, até agora não teve. Em 3 anos foram 2 campeonatos baianos conquistados e uma Copa do Nordeste. Além de uma boa campanha na Copa do Brasil 2023, caindo nas quartas invicto. E além disso também, 2 boas campanhas na Série A, 2024 e 2025. Terminando a primeira parte da tabela e indo para a Libertadores nos 2 anos. Além também de uma campanha razoavelmente boa na Libertadores 2025, que podia ter ido mais longe, mas não deu. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto, enquanto eu falei, foi passando os lances aí de cada temporada
desde 2023 a 2025. Lembrando que eu tô fazendo esse vídeo em 5 de junho de 2026. A temporada ainda não acabou, mas eu decidi não incluir esse ano, porque como não acabou a temporada, não tem por que eu botar no meio da temporada esse ano de 2026. Quem sabe ano que vem ou 2028 eu não faça outro vídeo falando sobre os outros anos do Bahia City. Tamo junto, se inscreva no canal, deixa o like, valeu!